E o assunto agora, como você viu, é o mercado do café. Vamos falar um pouco a respeito de produção, oferta, demanda e de alta, né? Um assunto bom para falar é a alta no mercado do café. Ela já vinha com essa alta nesta última quarta-feira e os números vinham também elevados no campo positivo agora há pouco, tanto para o Arábica em Nova York quanto o Robusta na Bolsa de Londres. Para falar a respeito das causas, né, o que tem feito o café andar agora um pouco mais para cima, nós vamos conversar com o Haroldo Bonfá ao vivo pela internet, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Bonfá, obrigado pela sua participação mais uma vez. Notícia boa, por que o café está subindo? Como é que o mercado tem agido para trazer essa elevação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Não há dúvida, o mercado estava muito reticente para que lado iria e agora deu uma consolidada para cima. O que para o produtor é muito bom, mas tem que levar em consideração que nós estamos no finalzinho da entre-safra. Ou seja, há sim chances de que quando a safra entrar, e a safra do Arga deve ser muito boa, aí sim o mercado pode reverter. Mas agora, nesse exato momento, mercado subindo forte, com 600 pontos de alta, e isso rompendo resistências importantíssimas, rompeu 188, rompeu 191, e com isso pode continuar aí uma subida aí mais forte que vai refletir também no mercado interno. Haroldo, vamos agora enxergar esses mercados um separado do outro, tanto Robusta quanto Arábica. Em relação ao Robusta, eu via e lia a respeito do assunto os operadores muito atentos à produção asiática de uma maneira geral, não só o Vietnã. O que tem acontecido com essa oferta em relação ao Robusta? Porque quando a gente olha internamente aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo teve uma boa colheita, uma boa estimativa de produção. O que vem acontecendo com o Robusta lá na Ásia que tem trazido preocupações maiores para os operadores? Bom, você bem mencionou, houve uma queda da produção, da disponibilidade desde o começo do ano passado, em 23, começo de 23, no Robusta, principalmente do Vietnã. Isso assustou demais o mercado interno do Vietnã mais do que dobrou em um ano, refletindo essa falta de oferta, de disponibilidade de matéria-prima. Ocorreu também a mesma coisa, por exemplo, na Indonésia. A Indonésia é o terceiro maior produtor de Robusta, sendo o primeiro o Vietnã, segundo o Brasil, e o terceiro a Indonésia. A Indonésia também teve uma queda muito forte de quase 20% da disponibilidade de café robusta, e tudo isso, um dos maiores fatores que se atribui isso é El Niño. Houve uma seca muito importante em toda essa região asiática e, com isso, prejudicou demais essa colheita e refletindo isso na oferta de café. Em cima disso, tivemos aí restrições muito fortes de transportes no Mar Vermelho devido aos atos terroristas que estão ocorrendo lá recentemente, e a combinação desses dois fatores, a falta de oferta mais o problema de frete, propiciou ao Brasil uma oportunidade incrível de uma parte, pelo menos, desse Conilon. Isso refletiu mais as nossas exportações de Conilon. E chegamos aí a números impressionantes de quase 6 milhões de sacas, e devemos ver esses números crescendo aí nos próximos 3 meses, pelo menos. Haroldo, em torno do café arábica, também em oferta e demanda, nós temos um cenário que o mundo está entendendo uma estimativa, uma expectativa de safra menor no Brasil. Como é que isso tem sido visto por esse operador, já que a Colômbia também tem alguns fatores importantes em relação à sua produção?
Pois é. O Brasil está nesse dilema que passamos todos os anos de colheita, de que safra colheremos agora em 24. A safra do Arábica deve começar já em junho, e com isso os números são bem díspares. Se fala em números de abaixo de 60 o governo e quase 70 a maioria dos operadores de mercado. E com isso, essa discrepância leva o mercado, sim, a refletir a instabilidade de disponibilidade de café. No entanto, a Bolsa está mostrando invertido, ou seja, está caindo os meses futuros, da onde dá a entender que teremos, sim, disponibilidade de café, e esse café, como você bem disse, deve vir do Brasil, porque a Colômbia está bem limitada também por questões climáticas e de pragas que eles tiveram, a números muito baixos. No passado, Colômbia colhia quase 14 milhões, e hoje colhe quase 11 ou 11 um pouquinho. Ou seja, é uma perda super significativa para um país tão grande, né, em termos de importância, e, de novo, o Brasil está suprindo aí com esse café, e cafés de altíssima qualidade. Inclusive, temos exportações muito, muito importantes brasileiras para a Colômbia, né? Nesse sentido de preencher esse gap, essa abertura que ocorreu aí. Em relação ao que nós podemos ver em torno dos dois mercados, Haroldo, porque apesar dessa alta de quarta, de quinta-feira, se fechar e se confirmar, nós estamos tendo muita volatilidade nesses mercados. Isso passa também por fatores de logística, passa por guerra lá na região da Ásia, próximo, por conta da questão hoje de Israel em relação ao fator de invasão e guerra, mais uma vez, que tem atrapalhado ali essa dispersão. Como é que fica próximas semanas, principalmente os próximos dias, já que a volatilidade é bem presente no mercado? Bom, primeiro, a volatilidade pode ser muito boa para quem ainda não tinha fechado a preços altos, e uma possibilidade também para o torrador, por exemplo, tanto aqui como lá fora, quando tem o que nós chamamos aqui de barrigada, ou seja, uma queda acentuada, isso dá oportunidade. E essa alta desenfreada para quem aí ainda não tinha fechado seus preços futuros. A segunda parte da história é relembrando a entrada da safra, ou seja, é comum nessa época do ano, entre safra, no finalzinho da entre safra, termos essas muitas necessidades de cumprir compromissos previamente assumidos. Isso deve diminuir com a entrada da safra, que deve estar ocorrendo agora já em abril, começo de maio, com certeza, do Conilon, e, como eu já disse, do Arábica, aí já no mês de junho. Números muito grandes também para o Conilon, e que deve atenuar esses preços tão voláteis. No entanto, ficamos atentos a disponibilidade de café. Se, por exemplo, tanto Vietnã como Indonésia ou outros parceiros não conseguirem suprir na mesma velocidade que há a necessidade do mercado, aí sim volta de novo a pressionar preço, e mais uma vez o Brasil entra para socorrer para essa aflição momentânea aí de falta de café. Café tem, é uma questão de estabilizar, e os preços estão de robusta, por exemplo, estão altíssimos, historicamente, altíssimos. Porém, é a falta de café disponível que faz com que tenhamos aí esse reflexo, principalmente no preço. Haroldo, vou encerrar a nossa entrevista, mas antes eu vou te fazer uma pergunta que é mais sobre para o profissional que ama a cafeicultura, que trabalha com a cafeicultura, e tem a ver com o comportamento de quem produz café. Nós temos visto nos últimos anos o cafeicultor produzindo café, mas buscando também outras alternativas, integrando à sua propriedade outros modelos de produção.
E essa é uma questão, inclusive, preocupante em relação à produção de café, que é muito tradicional e cultural no Brasil. Neste momento, nós estamos vendo uma certa consolidação do mercado de café, de preço, também da relação dentro com os atores aí da cadeia produtiva, tem virado para um cenário melhor para a cafeicultura nacional? Bom, cada um sabe onde aperta o sapato, né? Então fica muito difícil da gente falar, vamos considerar isso no genérico. No genérico, tanto para o Conilon como para o Arábica, esses últimos 2 anos têm sido excelente. Por quê? Saímos de números, por exemplo, do Arábica, de R$ 600 as sacas, e estamos voltando agora a R$ 1.100, R$ 1.200 a saca. Ou seja, quase que dobrou, se você aí tirar um pouco de inflação, isso e aquilo, sim, números muito impressionantes. O Conilon, então, nem se fale, e o que você tem que ajuda demais o produtor é a tecnologia, implementação de novas cultivares, novos fertilizantes defensivos agrícolas, e com isso tem aumentado, bem localizado, mas de qualquer forma tem aumentado muito, a produtividade por hectare. E isso tem dado, sim, bem um alento, e você vê o reflexo disso no preço das terras, por exemplo. Quem agora quer comprar mais terra, por exemplo, para continuar o seu plantio de café, vai encontrar preços mais caros. O consórcio, ele existe e sempre existiu para algumas situações. Você tem encostas muito íngremes ou pequenos produtores que precisam, durante o ano, ter uma cultura alternativa para gerar renda, né? É comum isso em pequenas propriedades. As grandes propriedades extremamente bem gerenciadas e tecnificadas, elas estão, ao contrário, aumentando demais a sua densidade, a sua produtividade, em busca aí de melhores retornos para o seu investimento. E tem sido feito isso com sucesso, tanto em termos de volume, como o mais importante em termos de qualidade. E vamos ver isso, esse reflexo, espero, bem rapidamente agora nessa safra que vamos colher.